Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma reflexão das palavras de Jesus Cristo. Vamos orar e pedir que o Senhor fale conosco? Senhor Jesus, obrigado por tuas palavras. Nós queremos agora, Senhor, refletir, meditar nelas, porque nós temos fome e sede de Ti. Queremos, Senhor, que tuas palavras tratem do nosso coração, que as tuas palavras nos edifiquem, que as tuas palavras nos libertem, que as tuas palavras nos curem. Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, hoje falaremos sobre Mateus capítulo 5, versículo 5. Nesse texto nós leremos, ele nos diz assim: felizes as pessoas humildes, em algumas versões. Em outras versões diz: felizes as pessoas mansas de coração, pois receberão o que Deus tem prometido. Vamos começar com a versão que fala humildes, depois a gente continua. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas para ti. Existe alguma área na sua vida que você pode se tornar mais humilde? Uma outra pergunta: quais exemplos de humildade você mais admira nas pessoas? Uma outra pergunta, antes de darmos continuidade a essa reflexão, seria: como a humildade pode ajudar você a se aproximar de Deus? Em Mateus 5,5, Jesus nos ensina sobre isso. Vamos ler mais uma vez? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Em outra versão, felizes as pessoas mansas de coração. Ou, felizes os mansos de coração, pois receberão o que Deus tem prometido. Estas palavras fazem parte do Sermão do Monte, fazem parte das bem-aventuranças. Essa bem-aventurança destaca a importância da humildade na vida do cristão. No princípio eu estava pensando, mas uma versão diz humildes, na outra versão diz mansos. Mas meditando, estudando sobre a questão, avaliando, a gente descobre que ambas têm a mesma origem. Para sermos humildes, precisamos ser mansos de coração. Para sermos os que são mansos de coração, se tornam naturalmente pessoas humildes. Então, embora sejam palavras distintas, a base é a mesma. Nesse contexto, uma pessoa humilde é aquela pessoa que depende de Deus. Ela tem um coração manso, porque na sua mansidão ela sabe que Deus está cuidando dela. Então isso faz com que ela se torne mansa. Ela se torna aberta para o agir de Deus, para a dependência de Deus. As pessoas humildes, ou seja, as pessoas mansas, são pessoas normalmente ensináveis. São aquelas pessoas que reconhecem sim as suas limitações, as suas fraquezas, mas buscam a Deus com sinceridade. Por isso o ensino de Jesus Cristo contrasta com aquela arrogância do orgulhoso, que são atitudes que, com toda certeza, as afastam de Deus. As pessoas arrogantes, ou seja, aquelas que não são mansas de coração, elas são pessoas que estão sempre se colocando acima dos outros e se acham autossuficientes. Você já percebeu que pessoas que se acham autossuficientes, que se colocam acima dos outros, normalmente as atitudes delas não são mansas? Pare para pensar. Normalmente são pessoas que não conseguem detectar suas falhas, suas limitações e, como consequência, não buscam a Deus. Ao contrário, as pessoas mansas de coração, ou seja, aquelas que são humildes de coração, com certeza elas são herdeiras do reino de Deus, porque o reino de Deus é a consequência daqueles que dependem totalmente de Deus, que têm um coração manso. Esse é o princípio que Jesus Cristo está nos ensinando. Essas pessoas, com certeza, receberão a terra prometida, porque Jesus diz: felizes são aquelas pessoas humildes de coração, porque herdarão o reino dos céus.
Nós já estamos encerrando, mas eu queria ainda fazer algumas considerações com você. Esse versículo nos falou sobre a humildade. Felizes os humildes de coração. O que eu queria considerar, para encerrar, é que humildade não significa ser uma pessoa fraca, submissa no sentido de estar submetida. As pessoas humildes, elas podem ser pessoas fortes, mas elas reconhecem que a sua força não é dela, a sua força vem de Deus. Em segundo lugar, a humildade aqui que Jesus nos ensina não significa ser uma pessoa com baixa autoestima. As pessoas humildes, elas têm um senso saudável do próprio valor. Elas não se colocam acima das outras pessoas, porque são pessoas humildes, embora não tenham baixa autoestima. E, em terceiro lugar, a humildade aqui ensinada por Jesus é uma atitude que deve ser cultivada diariamente. Não é algo que nasce, que já está lá, é algo que você precisa cultivar. É um processo contínuo de aprendizado e de crescimento. Então, lembre-se que a humildade, aqui referida por Jesus, é uma virtude essencial para o cristão. É por isso que Jesus destacou que os mansos de coração, os humildes de coração, herdarão o reino dos céus. Por isso, essa virtude é a que caracteriza um verdadeiro cristão. É através da humildade que nós podemos receber a graça de Deus e experimentar a verdadeira felicidade. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, porque os humildes de coração, os mansos de coração herdarão o reino dos céus. Senhor, nós entendemos que essa é uma característica do cristão, verdadeiro cristão. Mas também entendemos, Senhor, que esse é um processo na nossa vida. E a nossa oração, Senhor, nos ensine, nos ajude a desenvolvermos, Senhor, essa característica da mansidão daqueles que têm paz no coração, que são dominados pela paz, pela certeza de que nossas vidas estão totalmente cuidadas, guiadas, e nós podemos descansar por conta disso nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos descansar em Ti. Que realmente, Senhor, essa nossa humildade, não de acordo com a visão do mundo, mas de acordo com a visão de Jesus Cristo, seja a nossa característica principal. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.